Grand Prix Story traz para vocês os homens, as máquinas, os lugares e as corridas deste esporte de alta velocidade, alto risco e alta performance. No programa de hoje, nós seguimos a carreira de um piloto milionário que perdeu sua chance. Olhamos o que as outras equipes fazem para manter nosso interesse. E analisamos a ascensão, o topo e a queda de uma famosa equipe de Fórmula 1. Portanto, sente-se e aperte os cintos para mais um episódio de Grand Prix Story. Eddie Irvine foi bom para às vezes séria e correta imagem da Fórmula 1. O piloto irlandês foi sempre controversial, sem medo de dizer as coisas como ele as via. Ele não se importava muito com quem ele incomodava ao longo do seu caminho. Não há sentido em fazer previsões, porque antes de Melbourne eu disse, não termino esta corrida. E depois de Melbourne eu pensava que teria 30 ou 40 pontos no final do ano. Eu estava equivocado nas duas vezes, disse Irvine. Então não há sentido em fazer previsões. Ele tem uma imagem de playboy que normalmente chama a atenção da imprensa, não especializada na Fórmula 1. Mas para aquele garoto de escola, a quem disseram que não chegaria muito longe, Irvine já tinha ganho $1 milhão sozinho aos 27 anos de idade, antes da Fórmula 1. Chegando lá, ele se sentiu confortável, viajando o mundo e conhecendo ricos e famosos. Muitos dos chamados pilotos de grande prêmio viam tudo isso como uma desnecessária distração, mas Eddie gostava disso. E tornando-se o sonho dos publicitários, ele apareceu no comercial de um de seus patrocinadores. Ele estava confortável na frente da câmera, ao mesmo tempo em que estava atrás do volante. Um talento natural, que a maioria dos pilotos tem arduamente que aprender. Ele teve um sucesso limitado durante os seus primeiros dias, incluindo ter ganho o Campeonato Britânico de Fórmula Ford em 87. No início dos anos 90, ele encontrou trabalho correndo na Fórmula 3000 e Sports Cars no Japão e parecia estar contente em passar toda a sua vida correndo na Ásia. Ele deve ter quase desistido de tornar-se um piloto de Fórmula 1, quando foi virtualmente trazido do nada pelo caça-talentos de renome e compatriota irlandês Eddie Jordan. Jordan sabia o que estava fazendo quando colocou Irvine na Fórmula 3000 em 1990. Mais tarde, a Jordan assinou o contrato com Irvine para pilotar nas duas últimas corridas da temporada de Fórmula 1 em 93, o Grande Prêmio japonês em Suzuka e o Grande Prêmio australiano em Adelaide. Ele correu ao lado de Rubens Barrichello. Na sua primeira corrida, ele encontrou-se em uma controvérsia que o seguiria durante o resto de sua carreira na Fórmula 1. Normalmente, a mídia estaria enlouquecida com o piloto que terminou em sexto lugar e conseguiu um ponto no Campeonato Mundial na sua primeira corrida. Mas depois de Suzuka, a mídia estava falando dele por uma outra razão. Durante a corrida, Irvine permitiu que Ayrton Senna o ultrapassasse e ficou uma volta atrás, mas o tricampeão mundial não ultrapassou Damon Hill, com quem Eddie estava lutando por uma posição. Irvine sentiu-se atacado, então ultrapassou ambos, Hill e Senna, ganhando assim uma posição e voltando para a volta do líder. O mestre brasileiro ficou furioso com o novato irlandês. De fato, o Senna estava tão bravo que abordou Irvine nos pits após a corrida e estava tão incomodado com a atitude despreocupada de Irvine durante todo o incidente que o múltiplo campeão deu um soco no irlandês. Depois de suas primeiras corridas, Eddie disse em uma entrevista que seu grande início de carreira foi interessante. Ele apanhou de Senna na sua primeira corrida, bateu na segunda, destruiu 4 carros na terceira e foi expulso na quarta. As pessoas vão pensar que sou maluco, disse Irvine. Irvine permaneceu com a Jordan por mais 2 temporadas, sendo seu melhor resultado o 3º lugar que obteve no Canadá em 95, atrás de Rubens Barrichello. Para a temporada de 96, Irvine apostou a unir-se ao bicampeão mundial alemão Michael Schumacher na Ferrari. Irvine, como a Ferrari, negaram que o irlandês seria o segundo Schumacher, mas era óbvio para todos que ele era o reserva da equipe. O segundo piloto é muito importante, disse Schumacher, muito importante de ser ouvido.
very experienced racing driver, which gives a lot of input in that. Foi em 1999 que Irvine teve sua chance de brilhar. O ano começou de forma espetacular, com ele ganhando a corrida de abertura da temporada, o Grande Prêmio Australiano em Melbourne. Porém, foi no meio da temporada que o destino daria a Irvine sua verdadeira chance. No Grande Prêmio Britânico de Silverstone, Schumacher se envolveu numa batida onde quebrou uma de suas pernas, o que forçou a perder 3 meses de temporada. Pela primeira vez na sua carreira de Fórmula 1, Irvine, repentinamente, era o piloto número 1 de uma equipe capaz de ganhar corridas. No que foi sua única e verdadeira chance no Campeonato Mundial, antes de viajar para a penúltima corrida da Malásia, ele estava confiante. Espero que eu consiga, disse Irvine. Toda a Itália está esperando por isso. Não somente a Itália, mas muitos fãs da Ferrari em todo o mundo. Eu sei que todo mundo na Irlanda está esperando por isso. É a minha pequena viagem em Marco Polo. Ele trouxe de volta especiarias do Oriente. Espero que eu possa trazer de volta o Campeonato Mundial. A Ferrari fez um ótimo trabalho durante os últimos anos, diz Michael Schumacher. Todos nós estamos de volta no papel de ganhadores. Eu acho que a Ferrari pode, de alguma maneira, ganhar o campeonato. Agora está nas mãos de Eddie Irvine. Irvine começou bem sua cruzada na Malásia, mas não pôde repeti-la no Japão. E no final foi Mika Häkkinen, da McLaren, que foi coroado campeão de 99. Naquela temporada, Irvine também ficou com vitórias na Áustria e Alemanha. A Ferrari conquistou o título de construtores pela primeira vez em 16 anos, o que foi em grande parte resultado dos esforços de Irvine. Cansado das ordens da equipe, com Schumacher de volta na posição de piloto principal, Irvine não viu muitas vantagens em permanecer com a Ferrari e anunciou no final da temporada que ele estava mudando-se para a Jaguar. Ele estava confiante de que na Jaguar ele poderia ser eventualmente competitivo. Nós também temos que ser muito cuidadosos, disse Irvine. Eu acho que ainda não podemos desafiar a Ferrari e a McLaren. Se podemos, eles não estão fazendo o seu trabalho apropriadamente. O carro de Fórmula 1 da Jaguar falhou em cumprir com as expectativas da temporada de 2000. Ainda assim, Irvine conseguiu largar entre os 10 melhores em várias corridas e anotou pontos em Mônaco e na Malásia. A temporada de 2001 viu poucas melhoras. A Jaguar de Irvine terminou apenas 6 corridas das 17 que começou. Ele conseguiu levar o carro no 3º lugar em Mônaco. O ano seguinte foi o mesmo. 17 inícios, 10 retiros e 8 pontos. Ainda que o carro tenha terminado suas 4 últimas corridas nas mãos de Irvine, incluindo em 3º lugar em Monza. Mas as frustrações de Eddie e a falta de progresso teve como resultado que o seu contrato não fosse renovado. Ele foi considerado para um retorno à Jordan para a temporada de 2003, mas devido aos problemas financeiros da equipe, ele ficou sem carro e anunciou sua aposentadoria da Fórmula 1. Ele foi tido como a 5ª pessoa mais rica da Irlanda do Norte. Não é segredo o fato de que a Fórmula 1 seja um negócio extremamente caro e os patrocinadores que usam seus dólares de publicidade para fazer a corrida possível esperam ver suas marcas expostas ao redor do mundo. Ainda que a melhor forma de garantir a cobertura da mídia é ganhar ou bater, nem toda equipe pode fazer isto. Então as equipes que não estão ganhando precisam aparecer com algum truque publicitário que assegure receber alguma atenção da TV e da imprensa. Aqui estão alguns dos meios pelos quais a Fórmula 1 chama a atenção ao redor do mundo. Ter um piloto local na equipe significa contar com uma audiência simpatizante no Grande Prêmio, quando for correr na casa dele. E ter mais possibilidades de receber o aval oficial se quiser fazer alguma coisa que envolva fechar a via entre duas metades de uma capital barulhenta. Assim foi como o australiano Mark Webber pôde pilotar ao longo da famosa Ponte Harbour em Sydney, quando ele estava pilotando para a Williams. Some of the great things about Sydney, so we went surfing yesterday at Freshwater. And there's that fabulous chopper shot again. Great way of combining 3 terrific cities.
De maneira similar, o piloto Robert Turnbus pôde usar este dique na Holanda, sua terra natal, na sua Red Bull. O dique impede o mar de passar a terras agrícolas. Construído em 1927 e 32, tem mais de 30 quilômetros de comprimento. A estrada tem uma longa reta, perfeita para obter uma boa velocidade num carro de Fórmula 1. Naturalmente, Robert também ultrapassou o limite de velocidade quando ele correu sua RB2 ao longo da estrada. Mas David Coulthard provavelmente foi quem teve a melhor vista neste lance de publicidade. Diferente de Webber, quem pilotou entre duas metades da cidade, ou Turnbus, quem pilotou entre duas partes de seu país, Coulthard pôde pilotar entre dois continentes. Esta é a ponte Bósforos, em Istambul, na Turquia, que junta a Ásia e a Europa. Coulthard pilotou uma volta de 6 km através da cidade e logo passou sobre a ponte de 1 km de comprimento. Desta vez, nenhum recorde de velocidade foi batido, pois Coulthard só pôde pilotar seu carro a 120 km devido à estrada cheia de ondulações. Quando voltava, sua equipe de apoio estava esperando, devido ao problema de fogo no motor, ocasionado por haver dirigido o carro por muito tempo em velocidade muito baixa. A Red Bull está muito envolvida no esporte de motor. Isso pela publicidade. Portanto, uma corrida entre Coulthard e seus colegas num avião ou numa motocicleta parecia uma boa ideia. O piloto Steve Jones garantiu que poderia fazer uma volta em Silverstone mais rápido que o carro de Fórmula 1 de Coulthard e Jonathan Rea na sua Honda. O as da corrida aérea estava certo, conquistando o tempo de 1 minuto e 4 segundos em uma volta, ainda que os corredores que estavam no chão reclamaram dele ter cortado as curvas. Outro duelo entre carro, moto e lancha, mas desta vez todos na mesma fábrica. Foi a corrida entre o carro BAR Fórmula 1 com motor Honda de Jenson Button, a Superbike da Honda Fireblade, Michael Hutler pilotando e Steve Curtis em seu Speedboat com motor Honda. Este foi um desafio que requereu encontrar um percurso onde água e terra estivessem juntos. De fato, isso não foi difícil de achar. A pista no coração de Londres, que serve passageiros que precisam chegar rapidamente ao coração do distrito financeiro de Londres, por terra ou por mar, ainda que talvez não com tanta pressa. Dessa vez o carro triunfou, apesar da lancha começar antes. A BAR tentou um ângulo diferente. Usando um carro V10, o piloto de testes Alan van der Verm, acompanhado de uma pequena equipe, foi a Bonneville Salt Flat, nos Estados Unidos, com a intenção de pegar um carro de Fórmula 1 para viajar a mais de 400 km por hora. Bonneville é o cenário de muitos recordes mundiais. A primeira tentativa da equipe BAR foi por água abaixo, literalmente, com o deserto de sal transformado em um vasto e raso lago, mas a equipe retornou com um carro um pouco diferente. Ainda que eles tenham quebrado o recorde dos 400 km por hora em uma direção, segundo as regras, eles deveriam fazer o mesmo na direção oposta dentro de 1 hora, o que não conseguiram fazer, deixando o lugar após estabelecer a marca média de 397 km por hora. Rudolf Caracciola foi de fato o mais rápido numa estrada pública vazia durante a década de 30, mas aquele não era carro de Fórmula 1. Ainda que a Ferrari não precisasse de nenhuma publicidade, no ano em que Michael Schumacher conquistou o Campeonato Mundial número 6, o piloto alemão, às vezes chamado de Barão Vermelho, correu contra um avião de guerra e provou o que os rivais da Ferrari sempre desconfiaram: é preciso de um jato para ganhar de Schumacher.
De fato, o carro ganhou a primeira corrida até 600 metros, mas o avião ganhou as duas seguintes, até 900 e até 1.200 metros. O jato desarmado pesa 21 mil quilos e tem uma velocidade máxima de 2.400 km por hora, enquanto a Ferrari pesa 600 quilos e alcança 370 km por hora. De vez em quando, estrelas de outros tipos de esporte automotor são convidadas a pilotar um carro de Fórmula 1. Aqui está o pentacampeão mundial de motocicleta Mick Durham e o tetracampeão mundial de rally Tommy Mäkinen, experimentando a Williams do campeão mundial Jacques Villeneuve em Barcelona. Vários corredores de moto já experimentaram a Fórmula 1, mas somente um deles, o 7 vezes campeão mundial John Surtees, pôde também conquistar uma coroa na Fórmula 1, correndo motocicletas em 1950 e ganhando o título de carros para a Ferrari em 1964. Infelizmente, Durham bateu o carro em uma parede, estragando uma roda, mas no mesmo dia ele completou mais 8 voltas. O chefe da equipe de Jacques, Frank Williams, vetou qualquer esperança que o canadense tinha de pilotar a Honda 500 cilindradas de Durham. No dia seguinte, o campeão reinante de rally Tommy Mäkinen, com o recente terceiro lugar no rally da Espanha, também conseguiu 8 voltas, mas quando estava começando a se acostumar com o carro, ele também bateu contra a parede, desta vez provocando estragos demais para poder continuar. Ele depois explicou as diferenças entre os carros de rally em comparação com os carros de Fórmula 1. David Coulthard e sua equipe da Williams experimentaram um passeio com gravidade zero a bordo de uma aeronave russa. Quando eles chegaram com a proposta de colocar a mim e o carro no avião, eu pensei que eles estavam perdendo a razão em querer ter um carro flutuando. Obviamente, algumas medidas de segurança foram tomadas antes do voo. Foi uma experiência muito estranha para um esportista que depende da força da gravidade para ganhar. Foi uma experiência notável, não apenas voar, mas sentar num carro do Grande Prêmio e sentir completamente o oposto do que normalmente eu sinto. O oposto efeito ao solo, disse David Coulthard. O exercício foi uma tentativa de humanizar a imagem muitas vezes cínica que o público tem das estrelas do esporte. Se é relevante ou não, isso é discutível, mas pelo menos as equipes estão sendo criativas em sonhar com novas formas de gerar publicidade. O criador da equipe Lotus, Colin Chapman, ficou reconhecido como um engenheiro inovador e brilhante e sua marca de Fórmula 1 e tem uma história de orgulho. Infelizmente, para corridas de grandes prêmios, história é o único que restou para a Lotus. Tendo aprendido a voar, seu conhecimento de técnicas de engenharia aeronáutica o ajudou a alcançar muitos dos avanços técnicos pelos quais ele é lembrado. Estes incluem o monocoque e motores na metade dos carros de Fórmula 1. A companhia nasceu em 1950 e teve alguns dos anos maravilhosos com grandes pilotos como Jimmy Clark, Graham Hill, Jochen Rindt, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, Nigel Mansell, Nelson Piquet e, é claro, o legendário Ayrton Senna, todos campeões mundiais. Entre 62 e 78, a equipe Lotus conseguiu 7 títulos mundiais, o último sendo conquistado por Mario Andretti. Chapman morreu repentinamente de um ataque cardíaco em 1982, com apenas 54 anos, e deixou a equipe sem sua criativa engenharia. No dia em que ele morreu, a Lotus estava testando seu primeiro carro com suspensão ativa. Mas no início dos anos 90, a Lotus estava a bordo de uma ruína financeira, sobrevivendo de corrida em corrida. David Hunt, irmão do campeão mundial James, levou a equipe até o fim de 1994. Porém, seus planos ambiciosos de ressuscitar a equipe falhou no início de uma nova temporada. Nós estávamos esperando que alguns recursos chegassem durante a semana, disse Hunt. Eles não chegaram, então estamos agora em uma posição onde não podemos fazer as compras necessárias para seguir adiante com qualquer trabalho. A seguir,
nós daremos uma olhada no provavelmente mais fenomenal carro que Chapman e a Lotus já construíram. Durante a maior parte de 77 e 78, as Lotus John Player Special pintadas de preto e dourado estavam tão adiantadas na frente de todos que chegava a ser vergonhoso. Seus pilotos rivais lembravam como eles simplesmente eram superiores. A Lotus apresentou o 78 no final da temporada de 76, mas ela ainda não estava aperfeiçoada. O 78 ficou conhecido como carro com asas. Enquanto as outras equipes trabalhavam furiosamente para desenvolver seus próprios exemplares, Chapman já estava léguas na frente em desenvolver seu próprio conceito de aerodinâmica. A Lotus ganhou 8 dos 16 grandes prêmios naquele ano. Foi Andretti quem lucrou desta experiência com a Lotus 78. Ele sabia que a melhor maneira de obter resultados com seu carro era tratar dele com carinho, ainda que fosse rápido. Também era imprevisível nas mudanças repentinas. O segredo era pilotar suavemente. Durante o inverno de 78, a Lotus trabalhou um novo desenho, o 79, com Chapman se dando conta que a aerodinâmica não dependia apenas dos aerofólios, mas também da circulação do ar, quando o carro atingia alta velocidade. Depois de testar o 79, Mário declarou que o 78 era, em comparação, como um ônibus de Londres, o que não deve ter feito muito bem à moral das outras equipes. A 79 estreou no Grande Prêmio da Bélgica, conquistando a pole e a corrida. No resto da temporada, as duas Lotus normalmente desapareciam na frente. A Lotus não apenas tinha asas, mas era grudada ao chão. Desta maneira, podendo ser muito mais rápida, aproveitando ao máximo o efeito solo e a aerodinâmica perfeita. Tony Rudd explica. Nós fizemos alguns testes no túnel de vento e descobrimos que se você colocar um objeto plano 10 centímetros acima de uma pista em movimento, você cria uma grande força de voo. Então Chapman me pediu para colocar este objeto, ou asa, de cabeça para baixo, para inverter este voo. Estávamos descobrindo o efeito solo. No ano de 69, um aerofólio com 4 polegadas foi usado. Isso produziu uma força muito grande. A Lotus 79 tinha 15% de eficiência aerodinâmica a mais que seu predecessor. O carro ajudou Andretti a conquistar seu último título mundial, mas a temporada de 78 foi prejudicada pela morte de Ronnie Peterson em um acidente em Monza, a corrida na qual Mário conquistou o campeonato. No final da temporada, as outras equipes já começavam a aperfeiçoar seus próprios modelos aerodinâmicos, mas a Lotus, nos anos 70, ficariam na história como os carros mais avançados em aerodinâmica na Fórmula 1. E é tudo por hoje, mas junte-se a nós de novo na próxima vez, enquanto exploramos o mundo da Fórmula 1 em Grand Prix Story.